Olá, queridos, tudo bem? Meus irmãos, olha só, eu vou começar esse vídeo assim, falando mais calmo, né? Porque, como os irmãos que me acompanham sabem, que eu estou em fase de tratamento devido ao acidente de trabalho que eu tive e estou tomando antibióticos e medicamentos meio fortes, assim, para dor e tal. Então, assim, hoje eu tô bem, sabe? Mas bem ruim, sabe? Ontem, graças a Deus e também ao nosso irmão Tiago, eu consegui comprar o meu cefalexina, que é um antibiótico, e estou tomando outros medicamentos também que são para dor e tal, mas foi uma noite assim muito difícil, né, onde tive bastante dor, levantei algumas vezes da cama, né, mas cumpri aquilo que eu votei diante do Senhor, de orar pelos nossos inscritos pela madrugada, inclusive tem um short do vídeo da minha oração na madrugada pelos nossos inscritos. E hoje eu falo de um assunto que é um assunto muito complexo. O que difere um verdadeiro cristão de um fariseu? Tá, nós sabemos que os fariseus eram uma subdivisão dentro do judaísmo, na qual eles eram os mais rigorosos no sentido de cobrar das pessoas posturas e comportamentos. Inclusive, Jesus muitas vezes censurou eles porque as suas cobranças ou as suas imposições eram fora do contexto daquilo que Deus ordenava, o que Deus mandava. E de fato, os fariseus, eles, digamos assim, se baseavam mais nos preceitos das suas ordenanças que eles haviam criado do que de fato na palavra de Deus ou naquilo que Deus ordenava. De forma que os fariseus eles tinham mais de 800 preceitos que a lei, tanto no Levítico como no Êxodo, em Números, eles pegavam esses preceitos, né, e eles tinham um outro livro, além do Pentateuco, além dos profetas, além dos reis e além dos livros poéticos, e eles aplicavam essas leis morais que Jesus chamou abertamente de doutrina de homens. Por quê? Porque foi eles que criaram. Foi um concílio judaico que criou. Existe o nome desse livro, não me vem à memória no momento, né, mas enfim, que eles colocavam acima daquilo que a Escritura dizia. E Jesus censurou os mesmos abertamente por eles valorizarem mais os preceitos de homens do que a própria palavra de Deus. Se você for fazer uma análise, digamos assim, profunda, comportamental, né, da envergadura do ministério de Cristo, vocês vão ver que muitas vezes Jesus ele foi, digamos assim, contra abertamente as práticas dos fariseus, né? Ele chamava os fariseus de hipócritas, ele chamava os fariseus de sepulcro cariado, ele chamava os fariseus de, enfim, diversos adjetivos, porque eles cobravam, mas não viviam. Inclusive Jesus, né, falava para eles que eles impunham doutrinas para as pessoas que pesava sobre as pessoas, doutrinas essas que eles, segundo Cristo, não ajudavam nem com a ponta do dedo a empurrar as pessoas a seguir na caminhada, né, devido à impossibilidade daquilo que eles cobravam na área comportamental e doutrinas de homens, não palavra de Deus. Então, assim, ó, eu quero ler um texto aqui, eu sei que é um texto meio extenso, tá? Mas é muito importante nós fazermos a diferenciação de nós como cristãos para os fariseus. E hoje em dia, nós vemos muitas igrejas, muitos ministérios que têm essas imposições de doutrinas de homens,
nas quais pesam sobre o povo, mas normalmente as lideranças não cumprem as mesmas. Eles cobram do povo aquilo que eles não vivem. Da mesma forma que Jesus censurou os fariseus, hoje eu venho, através da palavra, pela Bíblia Sagrada, censurar aqueles que não vivem, mas impõem sobre o povo um jugo, um fardo, que eles, as lideranças de alguns ministérios, não vivem, tá? Começamos aqui em Mateus 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Tinha, naquela época, uma cadeira entre o concílio dos escribas e fariseus que ninguém sentava. Era chamada cadeira de Moisés. Aquela cadeira, ninguém sentava. Era como se fosse uma homenagem à história de Moisés e à questão da lei mosaica. Então, assim, tá? Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Pela lógica da tradição judaica, quando a cadeira foi feita para Moisés, ninguém sentava. Só que Anás e Caifás, se não me engano, que era o sacerdote e o sumo sacerdote e o vice-sacerdote, eles se assentavam na cadeira de Moisés, se colocando em lugar de Moisés, no mesmo nível de Moisés, tá? Observai, pois, praticai tudo o que vos disseram, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Eis aí o que da questão da diferença do cristão para o judeu. Eles pregam, eles cobram, mas não praticam. Existem pessoas também dentro do cristianismo, da mesma forma que os fariseus eram, também muitos cristãos são. Então você vai observar, inclusive, Tiago dizendo: não sede somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Então, os judeus, eles eram conhecedores, eles eram estudiosos, mas eles não praticavam a essência da palavra de Deus. Continua. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens, e eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. O que Jesus está dizendo aqui? Que eles impunham sobre o povo um fardo, um jugo, uma série de regras, né, de ordenanças humanas. E eles não viviam, porque Jesus é claro em dizer que nem com a ponta do dedo eles ajudam as pessoas, que eles impõem as regras, impõem as doutrinas. Eles nem com a ponta do dedo eles ajudavam as pessoas a cumprir aquilo que era impossível de se cumprir, porque tanto a lei como os preceitos, né, do judaísmo em geral, não somente os fariseus, mas os saduceus, os essênios, se colocasse todas as regras e o conjunto de preceitos que eles pediam para o povo, era impossível tanto eles como aqueles que eram seguidores cumprir. Tá? Continua. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Então eles usavam um manto branco, tá, de linho, e tinham filactérios, que eram franjas, que eram pontas de tecido, aonde tinha ali escrito os mandamentos da palavra, e eles então levantavam e ostentavam aquela aparência de santidade diante do povo. Amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Em toda sinagoga, como é uma congregação hoje em dia, você vai numa igreja, a igreja tem o templo sede e tem a sinagoga, e tem as congregações de bairros. Lá tinha o templo, que era voltado mais para as 7 festas anuais dos judeus, e aonde havia uma manutenção ali, digamos assim,
do fogo do altar, né? Como Deuteronômio 13 diz, né? O fogo do altar arderá continuamente, não se apagará. Então sempre tinha que ter ali uma chama acesa, né, no altar, e para essa manutenção os levitas ficavam a cargo dessa situação toda. Há uma controvérsia entre os teólogos sobre a questão de que se de fato na época de Cristo a Arca da Aliança ainda estava lá no templo que Herodes o Grande reformou, que foi o templo mesmo que Salomão fez, foi destruído por Nabucodonosor, reformado parcialmente por Esdras e Neemias e, por fim, ampliado, né, e reestruturado por Herodes, chamado Herodes Magnus ou Herodes o Grande. Mas a questão da arca, ninguém sabe se a arca de fato estava lá dentro, tá? A Bíblia não diz isso. Eu acredito que não estava, tá? Então tá. Eles faziam, digamos assim, eles cumpriam os seus ritos religiosos a fim de serem ovacionados pelos homens. Isso chama-se hipocrisia. Tudo aquilo que nós fizermos para Deus, por mais que haja um esforço nosso, é pouco. E se nós fazemos a fim de sermos vistos pelos homens, nós fazemos de forma hipócrita, né? Porque não fazemos para Deus, fazemos para os homens nos verem. Continua Jesus dizendo que eles amavam os primeiros lugares nas sinagogas, por quê? Porque sempre que havia ali um culto, havia uma reunião na sinagoga, eram reverenciados os ricos e os principais das religiões principais do judaísmo. Ou seja, eles gostavam da ostentação, gostavam de serem vistos, de serem ovacionados, de serem bajulados por aqueles, né, que, segundo uma escala que eles faziam, você vai ver que lá em João, capítulo de número Lucas, perdão, capítulo de número 13, se não me falha a memória, houve uma escala que era feita entre os rabinos e Jesus foi escalado para pregar a palavra, e nesse momento, ao invés dele pregar, ele cura a mulher que tinha um espírito imundo que deixava encurvada. Então veja bem, todos os rabinos tinham uma escala para poder ministrar. Era assim, a sinagoga ela era redonda, ela tinha cadeiras e tinha um altar onde ficavam os mestres. E à direita daquele que era o ministro havia os livros, os rolos, os pergaminhos, e aquele que ministrava, ou aquele escalado, abria então uma porta, era uma caixa de madeira, onde ficavam os pergaminhos, e a pessoa pegava o pergaminho, abria o pergaminho e ministrava sobre aquelas pessoas. Então Jesus, ele foi escalado na ocasião da cura da mulher que tinha um espírito imundo que lhe deixava envergada, tá? Então dessa forma se procedia. E à frente da sinagoga, nos primeiros lugares, nas primeiras cadeiras, sentavam-se os principais, os mais ricos, os mais importantes, e eles eram normalmente, como acontece hoje em dia na igreja, os ricos, empresários, políticos são ali reverenciados pelos presidentes de igreja, pelos pastores, enfim. Aí continua então Jesus dizendo: amam os primeiros lugares das ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e ser chamados pelos homens Rabi, Rabi. Ou seja, a questão do cargo, Rabi é mestre, o Raboni é a mesma palavra que é mestre. Então eles cumpriam aqueles ritos não por uma questão de devoção ou amor a Deus, mas pela questão do título, para poder aparecerem diante dos homens e serem bajulados pelos homens. A bajulação, ela é repreendida por Cristo. Verso 8: vós, porém, não querais ser chamados de Rabi, ou mestre, porque só um é vosso mestre, a saber, Cristo, e todos vós sois irmãos. Então, entre os mestres dos mestres, Jesus era maior do que todos eles. Ele era maior, como ele mesmo, pregando e ministrando, diz: eis aqui alguém que é maior do que Salomão, eis aqui alguém que é maior do que Moisés, eis aqui alguém que é maior do que Abraão.
Jesus era maior do que todos os grandes patriarcas judaicos, porque ele era filho de Deus, enviado pelo Senhor para cumprir o propósito da crucificação pela nossa salvação. Então, Jesus é Deus, é maior do que homens que tiveram um papel importante, porém não são comparáveis a Cristo. Continua o Senhor dizendo: e a ninguém na terra chamei de vosso Pai, porque só um é vosso Pai, que está nos céus. Então, assim, havia essa questão de paternidade espiritual, onde alguns mestres judaicos eram chamados pelos seus discípulos de pai. Isso é praticado nas igrejas. Meu pai na fé, meu pai porque Deus usou ele para poder me ganhar para Jesus, é meu pai por isso, por aquilo. Então, assim, veja bem, pai é um só, é o Senhor. Nós temos aquelas pessoas que Deus usa, são instrumentos, são pessoas importantes, só que pai é um só, que é Deus. Ele é nosso pai, tá? Jesus continua dizendo: nem vos chameis mestres, porque só um é vosso mestre, que é Cristo. Aqui a palavra Cristo vem da palavra Messias, Messiah, né? Então Jesus estava dizendo o seguinte, não estava rolando para si a questão da prerrogativa de Messias, o que de fato ele era, mas estava dizendo: vocês reverenciam os homens como pai e como mestre, mas mestre e pai é somente Deus e somente o Messiah, o Messias, o Salvador, o Redentor, que no caso era Cristo. Porém, o maior dentre vós vos será vosso servo. Jesus faz referência a Isaías 53, aonde ali as profecias claramente apontam para o Messias, que é um servo, que vai morrer como um servo sofredor. E mesmo de posse e conhecimento de todas as profecias, eles não aceitaram a Cristo, porque eles queriam um salvador político, eles queriam um guerreiro que viesse a tirar Israel do jugo de Roma. E Jesus, como falou para Pilatos: o meu reino não é desta terra, o meu reino é espiritual. Continua, verso 12: e eis que a si mesmo se exaltar será humilhado, e a que a si mesmo se humilhar será exaltado. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ou seja, naquela época, aqueles que se exaltavam e se insuflavam no seu conhecimento mosaico, na sua linhagem israelita, o principal, a verdade é que na tradução João Ferreira de Almeida, que é a tradução do português para do hebraico e do grego para português, foi traduzido como o principal da sinagoga, como principal. A palavra principal vem de príncipe. Eram pessoas de linhagem nobre, pessoas que descenderam de reis. Essas pessoas, elas se exaltavam pela sua linhagem nobre. E Jesus vem dizer que mesmo ele sendo o Salvador, Messias, mesmo ele sendo Deus, ele dá uma lição, que aquele que se humilha, aquele que não olha para as suas prerrogativas humanas, para o seu potencial, para a sua fama, para a sua história, para o seu nome, mas ele é servo, ele vai ser exaltado. E aquele que olha por uma questão de linhagem, por uma questão de nomenclatura, de cargo, e tenta ser acima dos demais, será humilhado. Mas ai de vós, escribas e fariseus. Por que escribas e fariseus? Ele diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque eles conheciam a lei. E Jesus diz: vocês fecham aos homens o reino dos céus, e nem vocês vão entrar, e não deixam os outros entrar também. Ou seja, os preceitos humanos que eles impunham sobre as pessoas eram tão rigorosos que não somente impossibilitava a salvação daqueles que lhes seguiam,
tanto o judeu como o prosélito, que prosélito é o discípulo de uma outra, digamos assim, nação, né? Pessoas gentios que se convertiam ao judaísmo não conseguiam cumprir aquilo que eles impunham. Aí Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois devorais a casa das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações, e por isso sofrereis maior rigoroso juízo, ou sofrereis mais rigoroso juízo. Irmãos, veja bem, a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Paulo disse que haverá juízo sobre os mestres. Quanto mais se conhece da Bíblia, mais se cobra daquele que conhece. Jesus deixou claro: vocês sabem a palavra, vocês sabem que vocês estão errados, vocês sabem que vocês, sob o pretexto de irem à casa das viúvas, dos pobres e dos necessitados, vocês usurpam aquilo que aquelas pessoas têm, tanto no tocante a financeiro como a questão de alimentação, sob o pretexto de fazer longas orações. Mas você sabe que essas pessoas são necessitadas. Vocês estão errados. Aqueles que tiram o dinheiro do pobre, como acontece nas igrejas hoje em dia. Existem igrejas, né, que pregam a tal da teologia da prosperidade, que eles usam a Bíblia de forma distorcida a tirar recurso, dinheiro daqueles que são pobres, daqueles que são trabalhadores, CLT, pessoas humildes. E, a bem da verdade, a maioria das igrejas não vive dos ricos, porque os ricos são intelectuais, estudam, fazem faculdade, têm compreensão maior do que os mais humildes. Então, quem dá mais dinheiro para os falsos profetas e os falsos ministérios são os pobres. Continua o Senhor dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorri o mar e a terra para fazer um prosélito, já falei aqui um discípulo, e depois de o ter desfeito, fazei filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Um efeito que é comum. Veja bem, se você é um falso profeta, aqui Jesus ensinando, um falso profeta, ele vai trazer um ensino a uma pessoa e aquela pessoa vai se tornar pior do que aquele falso profeta. É o que nós vivemos hoje no Brasil. Já tem 20 anos, mais ou menos, que veio uma onda de falsos profetas que trouxeram uma geração atual de falsos profetas piores do que aqueles antigos que antigamente começaram com as heresias, né, com o evangelho da prosperidade, distorcendo a escritura. Então, esse efeito, ele é natural. Se você for ver em Juízes 2, você vai ver que após a geração de Josué, passou 2 gerações, e após 2 gerações depois de Josué, o povo Israel, ele se contextualizou com os pagãos e não conheciam mais o Senhor. 2 gerações depois de Josué. Esse efeito ocorre dentro das igrejas. Se você é discipulado, se você é filho espiritual, se você anda com um falso profeta, a tendência é que você seja pior do que aquele falso profeta. Por quê? Porque aquele falso profeta, ele tem uma escola, ele conhece a verdade, ele é um manipulador, ele é um narcisista, ele vai ensinar parcialmente aquilo que lhe convém. E após isso, então, você vai pegar aquela rebarba teológica, ou seja, aquele pouco teologicamente falando, e você vai se tornar pior do que aquele que lhe discipulou de forma equivocada. Aí Jesus continua com os ais, que é a palavra ai, é princípio de juízo. Ele diz: ai de vocês, escribas e fariseus, falei sobre o prosélito, ai de vós, condutores cegos, não tinha visão espiritual, pois que dizem: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Vamos lá, o que acontecia? Eles não cumpriam a palavra e tudo aquilo que a palavra dizia e impunham, no caso, às pessoas uma veneração à tradição judaica e à questão do templo em si. A idolatria denominacional existe hoje em dia.
Veja bem o que o profeta Jeremias já repreende no capítulo 7 de Jeremias. A palavra do Senhor que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama esta palavra e diz: ouvi a palavra do Senhor, todos vós de Judá, vós que entrais por essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorares os vossos caminhos e as vossas obras, e se deveras fizeres juízos entre o homem e entre seu companheiro, se não oprimires o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramar sangue inocente neste lugar, nem andares após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar nesta terra, que dei a vossos pais de século em século. Então veja bem, o que eles faziam? Eles tinham uma idolatria denominacional, na qual eles achavam que pelo fato de serem hebreus, de serem judeus, de serem de linhagem israelita, só o fato deles irem ao templo e reverenciarem o templo já era o suficiente para que eles fossem salvos ou para que eles fossem aceitáveis diante de Deus. E Deus, Jesus, ele vai repreender esse tipo de pensamento. A denominação, o tempo de igreja, o fato de você ter 20, 30, 40 anos, de você percorrer a caminhada do crescimento eclesiástico, de auxiliar, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, e algumas igrejas que têm apóstolos ou coisas parecidas, não lhe dá garantia de salvação. Não é a veneração denominacional, só a Deus é amor é certo, só a CCB é certa, só a Assembleia é certa, só a Batista Presbiteriana é certa. Irmãos, isto Cristo repreende. O profeta Jeremias repreendeu. Idolatria denominacional leva para o inferno. Continua, Senhor, tá bom, para mim poder encerrar aqui. Diz assim o Senhor: insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Então, Jesus está ensinando o seguinte, que independente da suntuosidade do templo, o mais importante é a veneração e a devoção que há naquele local, e não o fato de o templo ser suntuoso. E de fato, hoje em dia nós vemos que a glória de Deus, o mover de Deus, o poder de Deus está muito mais nas congregações do que nas sedes, porque as sedes são ricas e as congregações de bairro têm o povo humilde, o povo mais quebrantado, o povo mais simples, o povo mais humilde, que adora a Deus de coração e não se deixou levar pela ostentação dos grandes templos. Isso também foi repreendido por Cristo. Portanto, que jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. Jesus está dizendo, sobre a questão de fazer um voto, a questão de estar na presença de Deus e a importância do templo. Jesus nunca deixou de dar importância para o templo, para a questão de congregar, para a questão de estar na presença de Deus. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dais o dízimo do hortelã e do endro e do cominho. Aqui eu já vou encerrar, tá bom? Porque o vídeo está longo, eu vou fazer uma segunda parte. E desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, ou seja, dar o dízimo, ajudar o templo, ajudar os homens de Deus, mas não omitir as outras coisas, que são as coisas importantes, mais importantes. 24. Condutores cegos, coem um mosquito e engoliam um camelo, cobram coisas pequenas e deixam passar coisas grandes. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois limpais o exterior do copo, ou seja, tem a aparência, e do prato, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. Aparência,
um evangelho de aparência, cobra santidade exterior e interior no coração sujo, mágoa, rancor, julgamento, se acham mais santos que os outros, Jesus repreende. E Jesus então brada no 26, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Aqui eu fico porque o vídeo é grande. Jesus nos convida pelo Evangelho a sermos verdadeiramente cristãos e não vivermos uma religião de aparência. Essa é a minha palavra, consubstanciada em Cristo, né? Falando um pouco mais devagar, como eu falei para vocês, né? Estou em tratamento pela questão do acidente que eu tive, então assim, com calma, tranquilidade, porém com embasamento bíblico, eu vos ensino hoje, sejamos cristãos, não sejamos fariseus, sejamos verdadeiramente servos e não sejamos hipócritas que vivem de aparência. Queridos, segue aí o meu Pix na descrição, conforme os irmãos sempre sabem, né? Vou colocar na descrição abaixo, não vou colocar no vídeo, porque eu vou subir o vídeo do jeito que o vídeo está, tá? Porque me toma muito tempo a questão da edição, meu celular, como eu já falei para você, não é um celular muito bom, né? E, enfim, muito obrigado a todos que me seguem, todos que me ouvem, todos que estão me acompanhando, e embora não esteja 100%, né? Mas logo eu vou estar bem, né? E, enfim, o que eu posso dizer para vocês é que eu devoto a minha vida para essa igreja virtual, que é os meus seguidores, meus amigos e meus irmãos do YouTube. Hoje, às 4h30 da manhã, levantei às 4h30, eu gravei o vídeo e postei em tempo real. Orei das 4 às 5 horas da manhã por todos os nossos inscritos, nossos irmãos, aqueles que ajudam, aqueles que não ajudam, enfim, né? Então, assim, a minha parte como servo do Senhor e como homem de Deus que eu estou fazendo. E se você puder me ajudar, com certeza Deus há de lhe abençoar poderosamente. Grande abraço, Deus abençoe.